Deixa eu falar. Eu sou recruta, vou fazer 10 anos em dezembro. E 8 anos, né, do meu serviço foi prestado em UPP. Sim. Um ano eu fiquei lotado em batalhão. E tá, né, esse murmurinho de vai acabar o PP, não vai acabar o PP. Assim, é um projeto que eu gosto muito de trabalhar. A tropa lá, o pessoal que trabalha comigo lá no Borel pergunta, pelo amor de Deus, para onde a gente vai, se acabar o projeto, para onde a gente vai ser remanejado, vai ter outro projeto. Pelo amor de Deus, responde pra gente. Responde, não fuge de pergunta. Se você demorar 5 minutos, ele fala. Deixa o comandante falar. Vai, comandante. E a questão é a seguinte. A UPP, ela teve o seu auge em 2012, que chegou a ter 11.900 policiais militares, né? Ela cresceu demais, né? E hoje a gente tem pouco mais de 3.000 homens nas UPPs. Quando você tem um cenário como esse, é mais do que aceitável e urgente você fazer algo ou alguma correção de rumo por conta da tua capacidade de resposta e de um cenário que se modificou totalmente. Muito. Você tinha 12 mil homens, né? 11.900. Hoje você tem 3 mil homens. Pô, não tem como. Olha, GTPP antigamente eram 12. Você tem que... Hoje são 8, né? Quando tem 8, né? Tem 7, tem 6, 5. Então, assim, a gente precisa mais do que nunca buscar uma modelagem, uma recalibragem. Agora, o que eu quero dizer aqui, para acalmar o teu coração, a UPP ela não vai acabar. Isso é um compromisso nosso. Graças a Deus. Ela não vai acabar. Até porque hoje existe algo que é muito importante, que é a questão da nova roupagem que a corporação ela vai precisar avançar nesse sentido, que é a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à DPF 635. Era sabido que anteriormente a gente tinha uma decisão somente do ministro Fachin, e agora houve uma decisão do Pleno, do STF, determinando algo que é relacionado ao PP, né, obviamente, mas é algo que diz respeito, e o texto é bem claro nessa questão, que é a reocupação de territórios, matriculando no problema diversos outros órgãos que, em algum momento, principalmente do governo federal e dos governos municipais, que assistiam de arquibancada toda essa problemática da segurança pública. Porque segurança pública, a gente não pode olhar sob a ótica somente de polícia. Sim. Olhar segurança pública sob a ótica de polícia é um olhar míope. Sim. Então, a gente precisa entender que outros órgãos precisam trabalhar para que isso aconteça. O senhor colocou uma posição aí esplêndida, eu quis até salientar quando o senhor iniciou, só dar um brilho maior e uma preocupação muito grande, porque eu estou aqui em frente ao senhor, estou ouvindo o senhor falar a respeito disso, e a gente como tropa, comandante na rua, sobra tudo no colo da gente. Sim. Porque o que não dá certo sobra no colo da gente. É o médico que não atendeu e a gente faz o parto na rua. É o hospital que não tem, a gente fez o parto na rua. É o filho que não está bem porque faltou a educação, faltou na escola, sobra na nossa mão, com fuzil. E a impressão que se tem é que acontece a mesma coisa com o senhor, só de maneira macro. Nada dá certo, joga uma pedra no Coronel Menezes. Exatamente. Dá-lhe uma pedrada nele, pô, é mais fácil, pô. Sim. É lógico. É a culpa dele. Tá uma porcaria danada. O problema é do senhor, pô. Isso. A 635, vamos frear a operação. Houve o avanço? Isso. Problema do senhor. Isso. É mole, comandante. Isso. O senhor vai virar uma vidraça fininha. Como é que o senhor consegue? O senhor toma Rivotril, chefe? E do forte? Não. A gente tem que estar preparado para gerenciar esses conflitos, né? A verdade é essa. A gente, por toda a carreira, teve os cursos de formação e, obviamente, tem todo um arcabouço profissional, né? Como eu disse aqui, eu tenho 35 anos de serviço, passei por diversas unidades, comandos intermediários. Isso trouxe para mim uma casca, né, que a gente chama, né, uma experiência. E eu costumo dizer que experiência não é sinônimo de sabedoria, experiência é o somatório das pancadas que você toma na vida. Sim. Né? Então, a verdade, isso vai te dando essa capacidade.
E, obviamente, uma habilidade pessoal de entender que o cargo que a gente ocupa é um cargo que a gente precisa promover um equilíbrio ali entre as forças, buscar realmente as respostas necessárias, entendendo desse comprometimento que a gente precisa ter com a entrega de um serviço de qualidade, de excelência, da relevância da instituição, buscar dentro do ambiente político também melhorias para a nossa tropa, melhorias para a nossa instituição, fortalecimento da nossa instituição, entregar uma instituição mais forte, mais reconhecida, mais respeitada. Isso é um processo. Sim, né? Quando sim, a gente sim. tem, principalmente a grande imprensa, que tem uma postura, muitas das vezes, bem ácida em relação às forças policiais, que não se vê, né, em outros estados da federação, a gente precisa buscar soluções e buscar mitigar isso, né? E é algo que a gente faz todo dia dentro da gestão, procurando dizer, eu não saio de casa para falar assim, ó, hoje eu vou dizer não para isso. Se eu pudesse entregar, tá, Busson? O Honório, o Batata, eu posso dizer aqui para você. Se eu pudesse entregar todos os benefícios hoje, eu dormiria tranquilo, né? Mas a gente precisa entender qual é o momento, onde encaixa dentro do orçamento, onde encaixa para eu não paralisar o serviço. Será que eu posso deixar todo mundo em casa, dar uma folga, uma escala maravilhosa e parar de 10 setores de RP de um batalhão, eu parar 5? Tá louco, não dá não. Como é que é isso? Dá não, pô. E aí a gente parte de um processo de recompletamento efetivo, unidades que tinham que ter 1.000 policiais, e não é culpa só desse governo, é um processo que vem acontecendo há muito tempo, né? A questão das UPPs. A gente ficou 10 anos sem ter concurso, e aí eu quando assumo a corporação, eu estabeleço vários grupos de trabalho para entender os gargalos, para melhorar os processos, para otimizar. A gente está entregando agora um organograma novo da instituição, para criando várias diretorias novas, buscando acelerar processos dentro do orçamento, dentro da nossa área de finanças, da nossa área de logística. Hoje nós temos, para que você entenda, mais de 1.000 processos dentro da nossa diretoria de licitações e projetos. Então, assim, é algo muito relevante o que se faz hoje. E nós temos que prestar conta à Controladoria do Estado, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público. Então, tudo isso faz com que o desafio seja enorme. Mas eu não vou fugir da tua pergunta, voltando à questão da UPP, a gente precisa... Foi eu que atrapalhei. Sempre o Batata. A questão... Batata, sim, você fala mas muito. é interessante, eu não fujo, não. Não, é porque realmente, então está sendo comandante, reformulado. Então, quando eu assumo, de cara a gente já faz uma reformulação e a gente tira 1.000 policiais de lá, para recompletar os batalhões, entendendo que existem batalhões que têm previsão de 1.000 homens, estão com 350, 400 homens. Absurdo, então, comandante. assim, como é que se cobra um número adequado, né? Como é que se cobra uma meta quando a gente tem essa realidade de 10 anos sem concurso? E é sabido que antes desses 10 anos, em governos que passaram, todos os policiais que se formavam nos bancos escolares foram designados para as UPPs em detrimento de unidades convencionais, unidade de bairro e de município. Isso fez com que a gente aguçasse ainda mais essa distorção, né? É preciso que se entenda também que nós, na Polícia Militar, nós perdemos em torno de 1.000 homens por ano. Sejam eles por aposentadoria, policiais que fazem concursos para outras, policiais presos, infelizmente aqueles colegas que acabam falecendo em combate ou num ambiente de folga, fora de serviço. Então é uma realidade também que a gente tenta enfrentar, né, com qualificação, com como é que o policial se porta em porte velado, a conduta do policial fora do ambiente de serviço, né, determinados locais que a gente orienta e conversa muito com a tropa, eu converso com os comandantes, para que conversem com a tropa, que a gente, quando ingressa na profissão policial, determinados locais são incompatíveis com a nossa profissão. Sim. É preciso que se entenda isso. E alguns policiais ainda não estabeleceram essa conexão, né? Acabam se expondo demais em frequentar locais que não são adequados. Propícios, né? Ambiente tem policiais que demoram propício a perceber. à confusão, aquela questão toda. Então, assim, a gente promove uma remodelação. O projeto da UPP
deu certo em vários locais, basta ver o impacto em determinados bairros, em determinados locais. Angra dos Reis é um case de muito sucesso, né? Angra dos Reis passou por momentos muito difíceis, com uma concentração de marginais que foram para uma região. E aí, preciso dizer, Angra dos Reis é o maior polo náutico do Brasil. Imagina Angra dos Reis do jeito que estava, com vários elementos de fuzis, armado, comunidade, uma guerra. E o vídeo de uma criança, lembra? De fuzil. A gente instalou os UPPs lá na região e hoje não se... Notícia zero. Zero. Eu posso falar, você falou do Borel, a Grande Tijuca. Ótimo. A Tijuca era um local que a gente tinha notícia de vários arrastões, tiros durante toda a madrugada, guerras, etc. E a gente consegue, através do nosso trabalho, impactar positivamente naquela região, inclusive aumentando o preço do metro quadrado dos imóveis, né? Os imóveis da Tijuca estavam totalmente valorizados, as pessoas fugindo da Tijuca, que é um bairro extremamente tradicional. Sim. Né? Eu costumo dizer que tem 2 bairros no Rio de Janeiro que tem sobrenome. E é verdade. Você não tem o Ipanemense, o Barrense, o Campo Grandense. Você tem o Tijucano e o Sulano, que é o camarada da Ilha do Governador. Então você tem 2 carioca de sobrenome, que é o Tijucano e o Sulano. Porque eles têm aquele pertencimento. Né? O morador da Ilha do Governador, e que eu tive o prazer de comandar a Ilha do Governador, e tive o prazer de trabalhar de CP3 lá do 6º Batalhão, são pessoas que vão para a reunião e eles gostam daquele local, eles lutam pelo bairro. Então, a UPP, é inegável que a UPP ali impactou positivamente. Então, a gente não pode perder esse ativo. E quando a gente fala em reocupação de território, e a gente está num período muito embrionário dessas reuniões, mas é importante dizer, tá, Busson? Nessas reuniões de reocupação, nós tivemos representantes não só da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Administração Penitenciária, mas tivemos representantes da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Trabalho e Renda, da Secretaria de Habitação, da Secretaria de Planejamento, porque quando você faz uma reocupação, você tem que fazer a requalificação daquela área. Reurbanização, entrar com asfalto, com luz, com etc., uma série de coisas. Isso vai dar certo ou não? Eu não sei. Está previsto dentro da decisão do STF. Agora, é preciso que outros atores se matriculem no problema. Sim. Porque o que aconteceu na UPP? A PM ficou sozinha. Só a PM. A PM ficou sozinha. A educação não entrou. O serviço não... O que a gente também sofrendo aqui, principalmente a gente que bota na cara na mídia constantemente, a gente, muito conhecimento de alguns dados, a gente não tem isso. A gente não tem acesso a gente não tem isso. Eu não sabia que hoje a UPP, que iniciou-se um projeto com 12 mil homens, ela tem 3 mil hoje. 3 mil, exatamente. Agora, olha que bomba. Eu vou me dar porrada até eu morrer. O senhor vai tomar pancada até morrer, comandante. Porque o senhor trabalha com uma coisa que, num batalhão que necessita de 1.000 homens, o senhor faz funcionar com 300. O senhor não é um artista, não estou puxando o saco do senhor, não, pô. Sim. Uma realidade é o seguinte: hoje cabe 1.000 homens. Você precisa de 1.000 homens. O senhor tem dados que apontam isso. O senhor não está escondendo isso, não. Sim. O senhor está dizendo o seguinte: eu faço funcionar com 300. Eu preciso me esgueirar aqui. Sim. E o senhor vive nessa briga. Sim. E é impressionante que o senhor ainda consegue apresentar dados, hoje nós como policiais, também que corremos lá ali no beco ali, apresentar dados como 700 fuzis apreendidos no ano passado, com a quantidade de presos. A produção policial nunca teve tão em alta no ano 2024. Eu não estou lhe defendendo não, comandante. Eu estou me defendendo. Exatamente. Porque eu sou tropa, eu apanho todo dia. Nós somos. Nós apanhamos todo dia, comandante. E isso aí é nojento. Porque é fácil, como o senhor não criou orçamento, não, pô. Nem eu. Qual o problema tem disso? Orçamento, né, Batata? Nem tem orçamento. Não é verdade? Nem tem orçamento. Aí o orçamento. Não, o orçamento que eu digo, hoje o senhor está numa recuperação fiscal. Mas não é dependente do senhor, não. Não é dependente da administração do senhor. É de todos os órgãos. Sim. Então, para resolver o problema, acaba o senhor tomando pedrada. Exatamente. Pedrada. E tudo que não funciona cai no colo da gente, né? Cai no colo, E essa situação que o Batata tá colocando aqui... Aí se eu só concluir, Honório, para poder fechar essa questão. Então, certamente, como existe essa questão da reocupação, seria um contrassenso retomar, ou seja, descaracterizar todo o projeto, a gente entendendo que existem áreas de interesse que a gente
dar as respostas necessárias para a população. Ou seja, o nosso trabalho, eu costumo dizer assim, eu falo sempre com os comandantes, falo com a tropa em reunião, a gente precisa impactar positivamente. O dia que as pessoas não sentirem a nossa falta, a gente fecha a porta. Sim. Então, a gente precisa impactar positivamente. Sim. Por isso que, mais do que nunca, aproveitar esse momento, entregar para a sociedade o que a gente tem de melhor. Né? Com todas as dificuldades, a gente sabe que existem desvio de conduta, existem maus policiais, mas existe isso na medicina, existe isso na classe política, no judiciário, no Ministério Público, existe em todo local. Né? E até porque nós somos muitos, estamos expostos. Né? É a única profissão que entrega os 2 maiores bens que tem em defesa de outro. Isso é algo nobre. Sim. A gente entrega a vida e a liberdade para proteger o outro. Isso é muito nobre, é muito importante. Sim. Que a sociedade entenda isso, as pessoas que estão nos assistindo, o quão importante é a Polícia Militar dentro do país como um todo. E são realidades totalmente diferentes. Quando você faz essa interação, você acaba tendo uma visão mais ampla, né, do Estado como um todo, da segurança pública, da gestão do orçamento. Essas reuniões no Ministério da Justiça, na Senasp, a gente mantém uma voz muito ativa. Eu tenho estado presente, e é o que eu falei anteriormente para vocês, que tenho sido convidado, e é importante nós, enquanto policiais militares, eu tenho dado palestra na Firjan, na sessão da OAB, no Conselho de Defesa e Segurança Pública da OAB, são formadores de opinião. O senador Flávio Bolsonaro nos chamou para nos posicionar, e a Polícia Militar do Rio de Janeiro estabeleceu o seu posicionamento sobre diversas pautas na questão da Comissão de Segurança do Senado. Então, isso faz com que, porque durante muito tempo, pessoas que não eram, não estou aqui fazendo nenhuma defesa, nenhum ataque, melhor dizendo, ao mundo científico. Eu acho que você precisa ouvir pessoas que estudam outras questões que impactam na segurança pública. E também não abomino o campo acadêmico. Eu acho que as discussões elas podem permear o campo acadêmico. Mas prescindir de colocar qualquer um de nós aqui que passou pelo fronte, passou pela gestão da segurança pública, porque ocupar um cargo dentro da segurança pública, e cada vez quando você consegue galgar posições dentro da corporação de maior, ou seja, atribuições com maior complexidade, isso vai te dando experiência, te dando capacidade de gestão, capacidade de resolver problemas. Eu resolvo problema o dia todo, cara. É o dia todo resolvendo problema. Que as pessoas não me vêm com solução. Ó, tem esse problema aqui, tem esse problema aqui. Então, o dia todo resolvendo problema. Não é possível que eu não saia daquilo ali melhor do que eu entrei. Sim, claro. Não tem como. O ser humano, ele é produto do meio. E aí o camarada que estuda só segurança pública... E aí a gente ouvir em determinados debates, plataforma de debate, espaço de debate em que nós, policiais militares, muitas das vezes não éramos ouvidos, isso entristecia. Sim. E hoje a gente tem a oportunidade de, por exemplo, estar aqui nesse podcast conversando, nós 3 somos policiais militares. E estamos aqui conversando no mesmo patamar. Um papo sadio. Sim. Eu entendo que as pessoas que estão nos assistindo estão saindo com um senso crítico. O que eu quero buscar nas pessoas não é que elas concordem comigo, é que elas estabeleçam um senso crítico em relação à segurança pública. Quando falarem de alguma coisa de segurança, não, isso não funciona assim. Porque eu escutei a Busson, eu escutei o Honório, o Batata, e a gente já ouviu que eles debateram. O comandante Menezes, ele debateu, e o dado é esse aqui. Pra não é um dado. Formar uma opinião. E aí formem cada um a sua opinião. Entendeu? Então, assim, fechando a questão da UPP, a gente deve... Existem outros projetos, né, que incluem essa questão da reocupação, mas eu entendo que a gente não pode até mudar o nome, sim, mas o projeto precisa continuar, sim, porque deu certo, sim, em muitas questões. E a gente que tá lá... E a gente também buscar recompletar, se em algum momento decidiu-se retrair em determinada região, como a gente fez um movimento, na retomada a gente tem que reforçar e recompletar algo que foi planejado lá atrás. Porque você não pode, foi o que o Batata falou aqui, é humanamente impossível você buscar um resultado
igual fazendo coisas diferentes. Sim. Então a gente precisa, primeiro, trazer uma capacidade de resposta para aquela unidade, seja o que for, unidade de polícia pacificadora, de proximidade, Sim. não importa. Mas a gente, por exemplo, um efetivo que tinha na UPP do Borel, 500 homens, a gente voltar com os 500 homens, não com os 250, 220 que tem hoje. E os